Pouca gente imagina o peso que uma amizade verdadeira pode ter na vida de alguém, principalmente no mundo frio e competitivo da indústria musical. Goiás, News, notícias, sem más delongas. Vamos para a notícia. Imagine um jovem chamado Curtis Jackson, mais conhecido como 50 Centavos, tentando a todo custo mudar a própria vida através da música. Ele tinha talento, tinha rimas afiadas, mas carregava também um passado marcado por dor, perdas e sobrevivência nas ruas. Desde cedo, foi criado pela avó, a única figura que lhe deu amor incondicional quando tudo ao redor parecia desmoronar. Ainda assim, quando tentou entrar no mundo do rap, as portas se fecharam uma a uma. Gravadoras o ignoravam. Executivos diziam que seu estilo não tinha espaço, e como se não bastasse, ele se viu no meio de uma das rivalidades mais perigosas do rap, contra Ja Rule e sua equipe, o que trouxe ameaças, perseguições e um momento que quase colocou fim à sua história. 50 Centavos foi atingido por 9 tiros. 9. E sobreviveu. Mas, após o hospital, os contratos sumiram, os amigos desapareceram e parecia que tudo estava perdido. Até que o destino colocou uma pessoa improvável no seu caminho. Alguém que mudaria tudo. Esse alguém era Marshall Mathers. O mundo o conhece como Eminem. Naquela época, Eminem já era uma das maiores lendas vivas do rap, um ícone, e mesmo assim decidiu apostar no desconhecido que todos pareciam evitar. E vale lembrar, não foi uma decisão fácil. Ao estender a mão para 50 Cent, Eminem também se colocava em risco. As ameaças eram reais. A pressão da indústria era pesada, mas ele não hesitou. Ele não só abriu as portas de sua gravadora, como se tornou um verdadeiro irmão para 50. E a partir dali, a vida de Curtis Jackson começou a mudar para sempre. Disco após disco, música após música, 50 Cent se reergueu e construiu um império. Mas mais do que a fama e o dinheiro, ele nunca esqueceu quem foi o homem que o ajudou quando ninguém mais acreditava. Essa gratidão não é apenas algo que ele menciona de vez em quando, é parte de quem ele é. Em entrevistas, em shows, em qualquer oportunidade, 50 faz questão de repetir: eu devo tudo ao Eminem. Um exemplo disso aconteceu em 2022, durante o show mais assistido do planeta, o Super Bowl Halftime Show. Eminem poderia ter feito sua apresentação sozinho, com todo o brilho e foco apenas nele. Mas não, ele fez questão de chamar 50 centésimos para dividir aquele palco histórico. Um gesto que para muitos pode parecer simples, mas para 50 foi uma prova incontestável de lealdade e respeito. Naquele momento, diante de milhões de espectadores ao redor do mundo, Eminem mostrou que não esquece daqueles em quem acredita. Para 50 Cent, foi um dos momentos mais emocionantes de sua carreira, algo que ficará marcado para sempre. E é aí que está o detalhe mais impressionante. O que mais encanta 50 Centavos em Eminem não é apenas o talento surreal, as letras afiadas ou os recordes quebrados. É a humildade. Mesmo sendo uma lenda viva, um dos maiores nomes da história do rap, Eminem trata todos com respeito, sem ego inflado, sem negar ajuda para quem ele confia. E isso tem ainda mais peso quando lembramos de toda a resistência que ele enfrentou no início por ser um rapper branco em um gênero predominantemente dominado por artistas negros. Mesmo assim, ele conquistou seu espaço, provou seu valor e, mais importante, manteve-se fiel aos seus princípios. É por isso que 50 centésimos não hesita em dizer: ninguém é como o Eminem. Se você acha que essa história é só sobre música, está enganado. É sobre lealdade, superação e gratidão verdadeira. 2 homens vindos de mundos diferentes, unidos pela mesma paixão e pela mesma luta para serem ouvidos. E no fim, provaram que quando você aposta em alguém de verdade, pode mudar não só o destino dessa pessoa, mas também o seu próprio. Porque a música deles não é feita só de batidas e rimas. É feita de irmandade, coragem e respeito. E isso, ninguém pode comprar. Prepare-se, porque a história que você vai ouvir agora não é apenas sobre 2 gigantes do rap. É sobre destino, é sobre enfrentar o impossível, é sobre uma lealdade tão rara que arrepia até a alma de quem escuta. Imagine a cena. Um garoto de bairro humilde, Curtis Jackson, conhecido como 50 Centavos, crescendo em um ambiente onde cada esquina podia ser o fim da linha. Criado pela avó,
Única luz em meio a tanta escuridão, ele aprendeu cedo que para sobreviver era preciso força. E para vencer era preciso algo mais, coragem. Com o microfone nas mãos e rimas afiadas na mente, 50 sonhava em mudar sua vida. Mas o mundo parecia determinado a dizer não. Gravadoras batiam a porta na sua cara, críticos o ignoravam, e como se não bastasse, ele se envolveu numa das guerras mais perigosas do rap, contra Ja Rule e sua equipe. Essa rivalidade não era apenas música, era uma guerra real. E então veio o dia que quase calou sua voz para sempre. 9 tiros. Sim, 9. E contra todas as probabilidades, ele sobreviveu, mas, após o sangue, a dor e o hospital, restou apenas o silêncio e a solidão. Foi nesse momento sombrio, quando todos tinham virado as costas, que o improvável aconteceu. Um homem chamado Marshall Mathers, que o mundo inteiro conhece como Eminem, apareceu em sua vida. E aqui está o detalhe que deixa essa história ainda mais arrepiante. Ajudar 50 centavos não era uma jogada segura. Eminem sabia dos riscos, sabia das ameaças, mas não hesitou nem por um segundo. Ele olhou para Curtis e viu algo que ninguém mais quis enxergar. Um talento bruto, uma força que poderia conquistar o mundo. E então ele apostou tudo. Abriu as portas de sua gravadora, colocou seu próprio nome em jogo e ofereceu mais do que um contrato. Ofereceu um irmão. A partir desse momento, 50 Cent começou sua ascensão, não apenas como artista, mas como um sobrevivente que transformou dor em música e música em legado. E 50 nunca esqueceu. Nunca. Essa lealdade ficou gravada nele como tatuagem na alma. Em cada entrevista, em cada oportunidade, ele repete com orgulho: eu devo tudo ao Eminem. E quem duvida disso só precisa lembrar do que aconteceu em 2022, no maior palco de todos, o Super Bowl Halftime Show. O mundo inteiro estava assistindo, as câmeras estavam ligadas e Eminem poderia ter feito aquele momento só dele. Mas não, ele fez questão de chamar 50 centésimos para dividir aquele palco lendário. E não foi apenas uma participação. Foi um gesto de reconhecimento. Um abraço público de respeito e gratidão que atravessou a tela e tocou milhões. Para 50, aquilo não foi apenas uma apresentação. Foi uma prova viva de que no meio de uma indústria repleta de falsidade e interesses, ainda existe lealdade verdadeira. O que mais arrepia nessa história é que para 50 Cent, o maior talento de Eminem não está apenas nas palavras rápidas, nas rimas afiadas ou nos recordes quebrados. Está na humildade. Porque mesmo sendo um dos maiores nomes que a música já viu, Eminem trata todos com respeito. Ele não esquece suas origens, não nega ajuda a quem merece. E nunca vira as costas para quem esteve ao seu lado. Isso é ainda mais impressionante quando lembramos que ele enfrentou barreiras pesadas por ser um rapper branco num gênero dominado por negros. Mas ele venceu, e venceu sem mudar quem é. Foi assim que conquistou não apenas o respeito do público, mas também de 50 Cent, que diz sem medo: ninguém é como o Eminem. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras. Essa não é só uma história sobre música, é uma lição de vida. É sobre como mesmo no fundo do poço, basta uma mão estendida para que tudo mude. 2 homens vindos de mundos completamente diferentes se encontraram e descobriram que o verdadeiro sucesso não está no dinheiro ou na fama, mas na capacidade de permanecer leal, mesmo quando o mundo inteiro te diz para seguir sozinho. E talvez seja isso que torna essa amizade tão poderosa e tão inspiradora. Porque quando você encontra alguém que acredita em você de verdade, essa pessoa não apenas muda sua carreira, ela muda seu destino. Segura firme, porque agora vamos afundar fundo nessa história. Uma história que vai fazer você sentir cada batida do coração, como se estivesse ali, no olho do furacão, vendo tudo acontecer. Imagine um jovem chamado Curtis Jackson, os 50 centavos, acordando todos os dias em um bairro onde a sobrevivência não era garantia. Era sorte, criado pela avó, única presença de amor num cenário de ruas violentas. Ele aprendeu cedo que a vida não dava segundas chances.
Sua mente era um campo de batalha. De um lado, o peso de um passado marcado por perdas. Do outro, a chama de um sonho transformar a dor em música e fazer o mundo ouvir seu nome. Mas quando tentou, o sistema o fechou. Portas trancadas, gravadoras virando o rosto, executivos dizendo: "Você não serve para isso." E como se o destino quisesse testar sua resistência, uma rivalidade sangrenta com Ja Rule e sua equipe explodiu. Isso não era apenas diss track, era guerra real. Então veio a noite que quase mudou tudo para sempre. 9 tiros atravessaram seu corpo. 9. E mesmo assim ele sobreviveu. Mas quando abriu os olhos no hospital, entendeu. Sobreviver era apenas o começo. Porque quando o corpo cicatriza, a alma ainda sangra. E ali, no silêncio depois da tempestade, 50 Cent viu que estava sozinho. Amigos sumiram. Contatos desapareceram. A indústria, que antes fingia interesse, agora fingia que ele nem existia. E é justamente aqui que a história ganha o peso que vai arrepiar você. No momento mais sombrio, quando qualquer um teria desistido, surge uma figura improvável. Marshall Mathers, Eminem. E não foi coincidência, não foi acaso. Eminem olhou para aquele jovem que todos tratavam como carta fora do baralho e viu algo que ninguém mais tinha coragem de ver. Um guerreiro pronto para conquistar o mundo. Mas ajudar 50 Cent não era seguro. Era se meter no olho de uma guerra, era atrair inimigos, era colocar o próprio nome em risco. E mesmo assim, ele estendeu a mão. Não apenas assinou um contrato. Ele deu um voto de confiança que mudaria o destino de Curtis Jackson para sempre. E a partir desse momento, a ascensão foi brutal. Música após música, disco após disco, 50 Cent ressurgia como um fenômeno. Mas mais importante do que as vendas ou os prêmios, foi a lealdade que nasceu ali. 50 nunca deixou de dizer, alto e claro, eu devo tudo ao Eminem. E talvez o mundo não tenha entendido o peso dessas palavras. Até 2022. Imagine, palco do Super Bowl Halftime Show, o evento mais assistido do planeta. Todas as luzes voltadas para Eminem. Todas as câmeras prontas para registrar um momento que poderia ser apenas dele. Mas não, ele faz algo que congela a espinha de quem entende de respeito e irmandade. Chama 50 centésimos para o palco. Não era preciso, não era planejado para ser um ato de caridade. Foi um ato de lealdade. E para quem viveu o que eles viveram, isso é como colocar um diamante no meio de uma tempestade de areia. Mas o que deixa tudo ainda mais impactante é o que 50 centímetros sempre diz. O que mais o impressiona em Eminem não é apenas a habilidade lírica, o talento para transformar palavras em armas e hinos. É a humildade. É a forma como ele trata todos com respeito, como não esquece quem estava lá quando ninguém acreditava. E lembrar que no começo Eminem teve que quebrar barreiras pesadas, carregando o peso de ser um rapper branco num gênero dominado por negros, enfrentando preconceito e desconfiança. E ainda assim venceu. Ele não só venceu, como puxou outros para vencer junto. Por isso, quando 50 fala ninguém é como o Eminem, ele não está exagerando. Ele está falando de um homem que mudou sua vida não apenas com contratos e músicas, mas com um gesto simples, acreditar. Essa história não é feita só de rimas, é feita de cicatrizes, não é feita só de batidas, é feita de batimentos cardíacos que se recusaram a parar. É sobre um homem que sobreviveu a 9 tiros e outro que sobreviveu à pressão de carregar o mundo nas costas. 2 mundos diferentes que se encontraram e juntos provaram que o verdadeiro poder não está na fama ou no dinheiro, mas na capacidade de se manter leal quando todos dizem para seguir sozinho. E se isso não te deixa de cabelo em pé, talvez nada mais deixe. Agora imagine comigo. As ruas geladas de Nova York ainda guardam o eco das batalhas que moldaram o destino de 50 Cent. Cada passo dele carregava o peso de um passado que tentava empurrá-lo para o abismo. Cada esquina trazia lembranças de amigos que não chegaram ao fim do caminho. E em meio a essa paisagem de concreto e perigo, ele segurava firme o microfone, como se fosse sua última arma. Mas o mundo não o queria no topo. A indústria do rap o tratava como um caso perdido. E quando o dia dos 9 tiros chegou, parecia que o destino tinha dado sua sentença final. Só que
Nem a morte conseguiu levá-lo. E é aqui que a história muda de tom e começa a escrever um capítulo que faria qualquer roteirista de Hollywood invejar. Enquanto muitos viravam o rosto, um homem se aproximava. Marshall Mathers, Eminem. Não era apenas um artista lendário, era alguém que entendia, na pele, o que era ser desacreditado, ridicularizado e ainda assim lutar para provar o contrário. Ele viu em 50 Cent não um problema, mas uma promessa. Sabia que apostar nele significava enfrentar ameaças, desafiar regras não escritas da rua e colocar sua própria reputação no fogo. Mas Eminem não recuou. Ele ofereceu não apenas um contrato, ofereceu proteção, mentoria, espaço para criar e liberdade para ser autêntico. E assim nasceu uma aliança inquebrável. O tempo mostrou que essa decisão mudou o curso da música. 50 Cent explodiu no cenário mundial e cada hit que lançava carregava nas entrelinhas a marca dessa lealdade. E para provar que não era apenas discurso, o destino entregou uma oportunidade histórica. Super Bowl 2022. O planeta assistindo. Cada segundo valendo ouro. Eminem poderia brilhar sozinho, como muitos fariam. Mas não. Ele olhou para aquele palco e decidiu que aquele momento também pertencia a 50. Quando o chamou, foi como se dissesse para o mundo inteiro: este homem esteve comigo quando ninguém acreditava, e hoje ele brilha comigo. Para quem entende o valor da lealdade, aquela cena não foi apenas entretenimento, foi poesia. O que mais arrepia é perceber que Eminem, mesmo no topo, nunca perdeu o que o fez chegar lá: humildade. Ele enfrentou preconceitos por ser branco no rap, quebrou barreiras com talento, conquistou respeito e, ao invés de erguer muros, construiu pontes. E é por isso que 50 Centésimos não se cansa de dizer: ninguém é como ele. Porque no rap, como na vida, muitos só estão com você quando o sol está brilhando. Mas poucos seguram seu ombro quando o céu desaba. E aqui vai a lição que o Goiás News Notícias deixa para você, ouvinte. Lealdade não se compra, não se finge, não se negocia. Ela é provada nas horas em que todos viram as costas. E quando você encontra alguém que acredita em você de verdade, essa pessoa se torna parte da sua história para sempre. 50 Cent e Eminem mostram que a força de um homem não está apenas no que ele conquista, mas em quem ele escolhe levar junto no caminho. Então lembre-se, na vida, mais valioso do que qualquer vitória é quem está ao seu lado quando tudo parece perdido. Porque esses são os que estarão com você quando for a sua vez de brilhar. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este. Até a próxima.